Milho consorciado com alguma outra cultura. Por que fazer? Quais são as culturas que têm um apelo para a gente trabalhar a nível da agricultura ou até mesmo da pecuária, tendo como fim uma produção mais sustentável? Meu nome é Ronaldo Pinheiro e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para as condições de cerrado. Nós estamos aqui hoje na região aqui do Alto Paranaíba, em Patos de Minas, e estudando, avaliando quais são as opções que a gente teria para trabalhar em consórcio o milho com alguma outra cultura que tenha um benefício maior no sistema. O foco nosso aqui vai ser conversar sobre as crotalárias consorciadas com milho e a braquiária consorciada com milho. Aqui ao fundo nós temos aqui do lado direito um milho consorciado com uma crotalária, que é a crotalária júncia. E logo atrás ali um milho também, tudo plantado na mesma época, porém consorciado com a crotalária spectabilis. Primeiro, qual é a vantagem de se consorciar o milho com uma crotalária? Principalmente visando aquele produtor que sempre está produzindo milho sobre milho sobre milho, não tem às vezes uma condição, nem o tempo e às vezes nem o tempo financeiro, né, de parar uma cultura um tempo e fazer uma rotação de culturas de uma gramínea, o milho, com uma leguminosa, que no caso aqui seria a crotalária, mas poderia ser a soja, poderia ser o feijão e assim por diante. A vantagem, logicamente, é a rotação da cultura, né? Você colocar diferentes tipos de planta que tem diferentes características de parte aérea, diferentes características de raiz, aportando aí diferentes tipos de carbono no sistema e, logicamente, tendo um comportamento diferente em termos de estruturação de solo e população, até construção de alguma população biológica mais benéfica para o ambiente. Então o pecuarista, normalmente o produtor de milho para silo, para grão, para gado, muitas vezes ele não tem sempre tem a mesma área sendo cultivada com milho. Então quando você não faz um feijão, uma soja, uma outra cultura leguminosa com característica diferente, uma opção seria a crotalária. Detalhes da crotalária: além desse aporte de culturas diferentes, ela é uma grande extratora, né? Ela tem um processo de fixação biológica onde ela aporta muito nitrogênio no sistema depois que ela é cultivada. Então uma crotalária spectabilis igual essa aqui, fica desse porte mais ou menos desse tamanho, né? 1 metro, 1 metro e pouco. Aqui ela já está florada em condição de manejo, ela aporta aí por volta de 100, 150 kg de N depois de cultivo, depois de manejada, é o que ela consegue entregar para o sistema logo após o seu cultivo. Uma crotalária júncia igual essa, ia ter um porte maior, a produção de matéria seca maior e logicamente ela tem também um aporte de nitrogênio maior. A diferença das duas além do porte, como eu já disse em outros vídeos, que a spectabilis ela contempla aí no controle de sanidade do solo mais nematóides do que a júncia. Então essa spectabilis aqui, por exemplo, ela tem um bom controle, baixo fator de reprodução para todos os nematóides, inclusive o pretilencos, e a júncia, no caso a direita, ela já tem um bom controle de nematóides, né, baixo fator de reprodução, porém para pretilencos ela não tem um bom desempenho. Mas ela era uma opção em outros momentos aí. Por que no consórcio de milho a gente deve dar por preferência a crotalária spectabilis? Pelo porte. Vocês vão ver que ela não vai competir tanto com o milho, ela fica baixa, então ela tem um menor poder de competição para a produtividade do milho que vem posterior. E no caso da crotalária júncia, ela já tem um porte muito maior e ela compete muito com o milho. E no momento da colheita, se for, por exemplo, usado o milho para algum alimento, né, para animal, a crotalária, o gado, né, principalmente o caprino e o ovino, eles têm muita sensibilidade aos componentes que tem a crotalária. E no caso, se você colher, por exemplo, para silo uma área dessa aqui, vai muita crotalária no sistema, no meio do gado, para silagem, vai compostar, vai correr a silagem. Isso pode ser que dê um probleminha aí em termos de condição de saúde para o gado, né? A gente não quer isso. Além da competição, tem muita matéria indo para o silo, então a gente não quer. Por isso a gente dá a opção para a crotalária spectabilis. Outro detalhe, quando a gente faz a recomendação, a gente nunca faz a recomendação de colheita para silo, quando você faz esse sistema.
sempre a colheita para grão. E colhendo para grão, logicamente você tira a espiga, você pega um corte mais alto para não atrapalhar a colhedeira e vai ficar a crotalária depois. E aí sim, você maneja a crotalária expectabilis, que ela vai estar nesse porte que vocês estão vendo, para um outro cultivo que seja aí sim o milho para silo, depois que você matar essa crotalária e deixar ela, o resíduo dela desempenhar o seu papel. Aí sim você está colocando uma sanitizadora, aportando nitrogênio, fazendo a rotação de cultura de milho, mesmo que venha o milho depois, mas você tem aí a presença da crotalária ajudando no sistema como um todo aí. Os problemas, né? O problema é plantio, que no caso tudo foi plantado no mesmo dia, plantio de milho, plantio da crotalária, tudo no mesmo dia. Para controle de erva daninha, para folha estreita, não é o problema é a folha larga. Se no passado, para aquele que plantou soja, veio com plantio de milho com a crotalária, logicamente a soja vai passar a ser um problema. Existem alguns produtos, por mais que não estejam registrados, a nível de pesquisa a gente tem trabalhado aí com uma resposta boa, o etoxaforon, que a gente faz aí uma dose de 20 gramas por hectare para pegar a soja nesse sistema milho com crotalária, porém a soja tem que estar no máximo, tem que estar com um trifólio, é o momento ideal para trabalhar. E para outras folhas largas a gente consegue trabalhar aí com pré-emergentes aí ao milho, né, que não pega crotalária, que daria para fazer. Então, quando a gente faz esse sistema, primeiro, se for para alimentação do gado, primeiro plantio de verão, crotalária com milho, colhe o milho para grão, espera aí, depois que colher o milho, a crotalária ela vai estar florada, que ela fica abafada, mais florada, faz o manejo da crotalária e na sequência já planta o milho posterior, e você pode usar ele para silo, porque já vai estar incorporando também nitrogênio no sistema. Em um pouco mais de detalhe, essa é a crotalária júncia consociada com milho, quer dizer, não funciona, não é a melhor opção. E a crotalária expectabilis, ela fica abafada, né? Em termos de produtividade do milho, logicamente pode ser que faça uma competição, mas ainda é uma opção aí de menos perda em relação a essa, e logo não vamos ver como que é o milho consociado com braquiária. Aqui é o porte dela plantada solteira, né? Que vai fazer manejo com planta de cobertura e aportar essa quantidade de massa aí interessante. E aqui é a expectabilis também plantada solteira nesse sistema aí, para a gente ter uma ideia como é que ela fica. Então, a outra opção seria o milho consociado com a braquiária, né? A braquiária, ela fica, nesse caso aqui, ele foi plantado também no mesmo dia. Aqui nós não fizemos um controle da braquiária para ela diminuir o porte, né? Dar uma travada nela, mas isso pode ser feito ou até com doses, subdoses aí de glifosato, né? Quando ela está novinha, ou então o uso de graminicidas para ela em dose também reduzida, né? Tem uma série de produtos que poderiam ser usados aí com trabalho de pesquisa, mostrando que a gente consegue dar uma travada nela para não competir. Do jeito que ela está aqui, há uma competição, não vai haver quebra de produtividade do milho, mas poderia ser evitado isso pelo uso e travamento dessa braquiária aí. E o que a gente quer com essa braquiária? A gente quer, primeiro, que após a colheita desse milho, a gente tenha a braquiária no sistema para que seja possível ser feito depois ou pastejo, ou que isso sirva aí como sistema, manejo de sistema, rotação de cultura para a cultura que vem depois, que pode ser que seja a soja. E essa soja se beneficia demais com a presença dessa braquiária. Primeiro, em questão de redução de várias doenças no solo, né? Então ela ajuda aí muito na estruturação desse solo e também dando aporte de carbono para que uma população biológica mais interessante venha e consiga fazer a sinergia com a soja. Aqui a mesma data de plantio, para vocês terem uma ideia de como que é o enraizamento dessa braquiária. Então aqui está com mais ou menos 70 dias de plantada, e até onde nós cavamos aqui, que foi mais ou menos 1,5 m de profundidade, nós temos raiz aí, muita raiz
fazendo os canais aí, propiciando aí depois a cultura que vem uma melhor condição aí de penetrar nesse solo e logicamente produzir melhor. Essa é a crotalária, é a Braquiária rusiziensis, fácil de ser manejada, tem a característica de ser estolonífera, então ela cobre bem o solo, mas tem umas raízes finas, né, que possibilita ela aí esse novelamento aí, essa produção de raiz tão grande. Existem outras opções de braquiária. Tem a Piatã, por exemplo, que ela tem uma condição também, ela não é tão difícil de ser manejada e ela produz tem uma força muito maior em termos de sistema radicular. Então são raízes mais grossas que penetram e tem uma capacidade até de descompactação melhor do que a rusiziensis, mas são opções interessantes aí para rotação. Sobre produtividade do milho, logicamente a braquiária, pelo menos todas as áreas que eu já acompanhei, ela sempre compete mais do que o milho quando você comparado com outro sistema de rotação que seja a crotalária. Então aqui a competição é menor. Só que dependendo do que você quer para o seu sistema, a opção vai ser a braquiária. Então a gente tem que estar alinhado aí de qual que é o diagnóstico e para que a gente quer colocar essas plantas no sistema para que a gente não tenha uma perda de eficiência no processo por falta aí de uma escolha mais adequada. Então, para as condições de cerrado, talvez não trabalhando em termos de consórcio com o milho, mas trabalhando de forma solteira aí para o inverno, ou até mesmo no verão, dependendo do qual que for o objetivo. Temos outras opções, né? Aqui no caso temos girassol plantado, né? Uma planta até rústica em termos de fertilidade de solo. Ela tem a característica de ser comercial. Nós vamos falar sobre cada uma dessas plantas depois em outros vídeos. Que nós temos o milheto, também entra como uma opção. Tudo aqui tem aproximadamente 75, 80 dias de plantio. Então milheto, também com a produção de massa, reciclagem de potássio, cobrimento de solo rápido. A braquiária rusiziensis que a gente viu lá, aquela já está com um corte feito, então ela está em rebrota. E os mix, nós vamos falar um pouquinho mais sobre mix em outros vídeos, né? Aqui no caso nós temos um mix de crotalária, croleuca, milheto, nabo forrageiro, crambe, trigo mourisco. Cada planta tem um evento, uma cronologia interessante para ser colocado em mix. Entrega seu efeito e assim entrega o ciclo, vem outra por cima já plantada, que estava abafada, vem, sobressai e tem o seu efeito também. Tem outras, que outro tipo de um milheto diferente, com outro mix diferente, aqui entrando o Braquiária rusiziensis, milheto. Enfim, são várias as opções que a gente tem. A gente precisa ficar atento no diagnóstico para que a gente tenha sempre uma melhor opção a ser trabalhada a nível da consultoria, do sistema de rotação aí, beleza?